Deus com a gente, a palavra que ilumina a sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã. Graça e paz para você e sua família. Mais uma vez hoje a palavra de Deus nos convida a contemplar a compaixão de Jesus pelo seu povo que tem fome do pão material e de sua palavra. Como os discípulos, somos convidados a termos um coração compassivo e cheio de misericórdia. Invoquemos a luz do Espírito Santo para que abra as nossas mentes e corações ao acolhimento da palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, tu que habitas, tu que falas, rezas e ages em mim, abra-me à palavra, que a minha mente e o meu coração sejam o terreno bom, onde a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar, para que a minha vida seja transformada. Amém. Hoje, dia 14 de fevereiro, a liturgia nos oferece o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias havia novamente uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus disse-lhes: Tenho compaixão da multidão. Já faz 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se os despeço em jejum para suas casas, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Como alguém poderia saciar de pão a estes aqui em um lugar deserto? Ele lhes perguntou: Quantos pães tendes? 7. E ordenou à multidão que se acomodasse por terra. Então, tendo tomado os 7 pães, deu graças, partiu-os e dava a seus discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram-nos à multidão. E tinham alguns peixinhos. Tendo-os abençoado, disse que também esses fossem distribuídos. Comeram, ficaram saciados. A narração da multiplicação dos pães é totalmente envolvida por sentimentos e atitudes de compaixão, misericórdia e solidariedade. Jesus olha para toda aquela gente, uma multidão, e tem compaixão, pois estão cansados e com fome. A sua compaixão não é mero sentimentalismo. Jesus vê o problema, se comove e parte para a ação. E como Jesus faz? Jesus não cria os pães e os peixes a partir do nada. Mas o milagre acontece a partir da colaboração concreta de quem oferece 7 pães e alguns peixinhos. Jesus multiplica os pães e os peixes e tudo é suficiente para aquela multidão e ainda sobra. Eis o verdadeiro milagre, aquele que nasce da partilha, da capacidade de dar pouco ou muito para que todos sejam saciados. Aquelas pessoas que ofereceram o pão e os poucos peixinhos viveram também uma transformação interior. Deixaram-se tocar pela palavra de Jesus. Deram o que tinham e alegraram-se diante da multiplicação. Esta é a experiência que vivemos quando, com alegria, partilhamos o que temos e somos. Diante de um mundo marcado por tanto egoísmo, ostentação e poder, o grande apelo que a palavra de Deus nos faz é que compartilhemos o pão material, mas também o pão da alegria, o pão do tempo, o pão da amizade, o pão da solidariedade, o pão do perdão, o pão do reconhecimento, o pão da paz e do amor.
Não permitamos que o egoísmo impossibilite que o milagre aconteça. Deus faz grandes coisas a partir do pouco que oferecemos com amor. Então, tendo tomado os 7 pães, deu graças, partiu-os e dava a seus discípulos para que os distribuíssem, e distribuíram-nos à multidão. E tinham alguns peixinhos. Tendo-os abençoado, disse que também esses fossem distribuídos. Comeram, ficaram saciados. O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra. Neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência de Sua palavra. Eu viverei a palavra do Senhor. Eu viverei a palavra do Senhor. Viverei a praticar Sua palavra. Eu viverei a palavra do Senhor. Existe um ditado popular que diz: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Um ditado que traduz bem o Evangelho de hoje, pois aquilo que partilhamos com amor, mesmo que seja pouco, é transformador, pois torna-se abundante e apreciado aos olhos de Deus. Peçamos ao Espírito Santo a graça de um coração generoso e desapegado. Ó Espírito Santo, nosso Consolador, advogado e intercessor, ajuda-nos a viver a palavra do Senhor. Liberta-nos do mal do consumismo que nos torna escravos de ter mais e mais. Ajuda-nos a sermos pessoas generosas, capazes de alargar o coração e ir ao encontro de quem nada tem. Fortalece a nossa fé e guia nossos passos pelos caminhos do bem. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Bíblia, Deus com a gente, a palavra que ilumina a sua vida, uma produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Eliane Deprá. Bíblia, Deus com a gente, a palavra que ilumina a sua vida. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Neste tempo de conversão, deixe a palavra se transformar em canção. Cante e reze com um novo álbum litúrgico, Cantando os Evangelhos Quaresma A, de Frei Luiz Turra. Com saliva nos olhos ao gir, é Jesus que se põe a servir. Ouça agora mesmo nas plataformas digitais e no canal de músicas litúrgicas da Paulinas Comep.